Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu iPad, em qualquer aparelho que você esteja na condição. Eu sou o professor Pedro Gabriel, vulgo PG, e estou aqui para trabalhar contigo o módulo 5, um módulo que fala sobre a dinâmica das placas tectônicas. Na verdade, jovem amado, o módulo 5 é uma continuação daquele módulo 4 que começa falando sobre a estrutura interna da Terra. Show? Ainda falando de geofísica, agora ele está falando especificamente sobre as placas tectônicas e basicamente fazendo aí dando uma relevância às duas teorias que nós temos, da deriva continental e da tectônica de placas, ou seja, de que maneira se movimentam as placas tectônicas. Então é rapidinho, vem comigo que não tem mistério. Alegria? E aí, Nen, olha só que maravilha, ó, deriva continental e tectônica de placas. Galera, a deriva continental, a teoria da deriva continental, é uma teoria definida por um cidadão chamado Alfred Wegener, show, que criou uma teoria dizendo o seguinte: lá atrás, há muitos anos atrás, não havia separação entre os continentes, ou seja, os continentes eram todos unidos. Todos os continentes, a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, estavam unidos, colados, formando algo chamado de Pangeia, e um único oceano chamado de Pantalassa. Olha só que maravilha! Segundo o Wegener, esses continentes estavam todos unidos e em algum momento da história começaram a se separar. E essa separação motivou a configuração atual do nosso querido continente, né, do nosso querido, né, da nossa querida estrutura geológica, né, dos nossos queridos continentes. Aí você vai olhar para mim e falar assim: mas peraí, PG, então como é que funciona isso? O Wegener explicou isso aí? Então, nem, aí é que está a grande questão. O Wegener só falou que houve a separação, tá? Só que ele não sabia explicar, não tinha ainda tecnologia para isso. E aí depois, muito tempo depois, surgiu um outro cidadão chamado Harry Hess, que explicou por que a deriva continental que o Wegener falou estava correta. Na verdade, a tectônica de placas, que é uma outra teoria, ela diz o seguinte: ela diz que a crosta terrestre não é inteira, beleza? E por não ser inteira, exatamente por não ser inteira, que ela vai apresentar o quê? Rachaduras, e essas rachaduras dividem a crosta terrestre em placas tectônicas. Essas placas se movimentam e, através dessa movimentação, geraram a configuração atual do nosso planeta. Belezinha? Então, ó, o que o Wegener disse foi isso aqui, ó. Olha que maravilha. O que o Wegener disse é que essa grande Pangeia dividiu-se em dois pedaços, chamado de Laurásia, né, a parte norte, e Gondwana, a parte sul, onde vai aparecer aí o nosso Brasil, tá? E depois esses dois subcontinentes, megacontinentes, também se dividiram, dando origem a outros continentes atuais. E aí você tem, segundo o Wegener, essa característica aí, ó. Você tem a Pangeia, com todo mundo unido. Aí você tem a separação para Laurásia, lá no hemisfério norte, e a Gondwana, aqui no sul, belezinha? Aí você tem a passagem do tempo até chegar atualmente, onde nós temos aí, ó, 6 continentes: América, África, Ásia, Oceania, Europa e Antártida, belezinha? Outra coisa importante, né? Quero que você repare, olha a Índia, como ela vem lá de baixo, ó, e acaba se conectando lá na Ásia, beleza? Isso aí demonstra o quê? A movimentação das placas tectônicas. Só que o Wegener não tinha noção de que isso aí existia, tá, nem? O Wegener não tinha noção de que isso era verdade, não, tá? O Wegener... Não, que tinha que era verdade ele sabia, né? Mas que não sabia como explicar essa verdade. Não sabia como explicar como é que isso aí funcionava. Até que surgiu a outra teoria, que é a teoria das placas tectônicas ou tectônicas de placas. Segundo o Harry Hess, existem blocos, né, pedaços, né, de uma crosta terrestre que estão se movimentando. E isso aí ele chamou de placas tectônicas. Elas vão se movimentar porque estão acima do magma, né, daquela lava do vulcão que você está acostumado a ver, beleza? Na erupção. O magma, beleza? A rocha ali incandescente. E aí essa movimentação ela pode ter 3 tipos, tá? Elas podem ser convergentes, divergentes e transformantes. Mas como assim, PG? É fácil, tá? Convergentes é quando as placas estão se encontrando. Se você que está olhando para esse mapa aí, ó, olha para o mapa, né? Olha só, a placa sul-americana está se encontrando com a placa de Nazca. Olha aí que maravilha. Esse encontro aí eu chamo de limite convergente,
que vai gerar a formação de montanhas. Olha aí que maravilha. Tranquilidade? Tranquilidade total? Belezinha? Agora, inclusive vai gerar também dobramentos modernos, que representam uma estrutura de relevo, beleza? Esses dobramentos modernos que aí estão representam uma estrutura de relevo que é mais recente, que está associada aí a vulcanismo, né, a erupções vulcânicas e também a terremotos, né? São as zonas onde eu tenho maior intensidade dos terremotos, beleza? Então, ó, uma das estruturas de relevo, que são os dobramentos modernos, são comuns nessa faixa aí, belezinha? Agora, quando você olha para essa outro exemplo, ó, olha para a placa sul-americana de novo e olha para a placa africana. Repara que elas estão se separando. Olha aí que maravilha. Estão se separando, ou seja, uma placa está divergente. Esse é um limite divergente. Uma placa está se separando da outra, se afastando da outra, beleza? Isso faz com que lá no fundo do oceano a gente tenha a formação de uma dorsal, né, a chamada dorsal mesoatlântica, no meio do Atlântico, né, ou dorsal meso-oceânica, no meio do oceano, beleza? Isso faz com que o Brasil fique afastado das grandes erupções vulcânicas e afastado dos terremotos. Num passado, já houve essa atividade aqui no Brasil mais intensamente. Hoje, você não encontra essa atividade tão intensa. E é por isso que a placa sul-americana, que está se afastando da placa africana, faz com que o Brasil tenha o que a gente chama de um tectonismo, né, muito baixo, né, uma sismicidade muito baixa. No passado já foi bem mais intenso, hoje é bem tranquilo para a gente e permite que nós tenhamos duas estruturas de relevo. As bacias sedimentares, beleza? Formadas aí por rocha sedimentar, que podem ser jovens ou velhas, mas em geral nós temos aqui velhas, beleza? Essas bacias sedimentares têm por característica permitirem o acúmulo de combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, correspondem a 64% do território brasileiro, belezinha? E você tem na placa sul-americana também o que a gente chama de escudo cristalino, que corresponde a 36% do nosso território. Uma estrutura que é muito antiga, que é estável, ou seja, não sofre com intenso tectonismo, até pelo fato de estar longe da borda da placa tectônica, e faz com que o Brasil tenha aí um acúmulo de minérios de ferro, beleza? Ou metais preciosos, beleza? Esses escudos cristalinos correspondem a 36% do nosso território. Belezinha, galera? Por isso que nós temos aí, nas bacias sedimentares e nos escudos cristalinos, 100% do território brasileiro. Alegria? Tranquilidade? Mistério nenhum, beleza? Então, ó, dentro dessa lógica de movimentação das placas, nós temos aí três tipos de placas. As placas convergentes, que são aquelas que se encontram, nós acabamos de falar sobre isso. Nós temos as placas divergentes, né, que são aquelas placas que estão se separando, belezinha? E nós temos as placas, né, transformantes, que são aquelas que estão se deslizando de maneira tangencial. Uma está encostando na outra, gerando aí a formação de uma falha de San Andreas, né? Aquela falha que você conhece bem jogando GTA. Olha aí que maravilha. Falha de San Andreas, né? Lembra do GTA San Andreas? Então, aquela faixa ali da região, né, oeste dos Estados Unidos, ali da região da Califórnia, futuramente gerará um terremoto, né? Essa movimentação transformante vai aparecer para você aqui na imagem, ó, gerará, né, um terremoto lá, número 1, tá? Uma placa indo para cima, outra para baixo. Repara que elas se encostam, mas nem se encontram, nem se separam, tá? Essa número 1 aí gerará um terremoto chamado Big One, que separará a Califórnia da placa norte-americana. Ou seja, vai virar uma ilha devido a essa atividade vulcânica, beleza? E se você assistiu no filme Terremoto, a falha de San Andreas, lembra? Tu deve te lembrar. Show? Aí você tem o número 2, ó, representando o encontro, ou seja, um limite convergente, beleza? Aí você tem o número 3, a separação das placas, o limite divergente, e lá em cima você tem o número 4, que é um outro tipo de limite convergente. Só que lá são dois tipos de placas iguais, né, que são as placas
são os tipos de crosta, né? A crosta pode ser tanto oceânica quanto continental. Olha aí para a placa de Nazca, não está no mar? Então, oceânica. Olha para a placa sul-americana, não está no território, não está no continente? Então, crosta continental. Quando elas se juntam, nós temos a formação de um processo aí chamado de subducção, quando uma entra por baixo da outra, formando dobramento moderno, formando a montanha. Quando eu tenho a número 4 lá em cima, ó, as duas crostas são continentais, e eu tenho a formação de uma gigantesca cadeia montanhosa, curiosamente onde eu tenho o Himalaia, né, o ponto mais alto do nosso território, do nosso mundo, beleza? E esse nome aí, quando são duas placas, dois tipos de crosta continentais, eu vou chamar de crosta, vou chamar de movimento de obducção. Também é convergente, mas o nome é outro. Belezinha, galera? Show do milhão? Tranquilo? Pô, mistério zero, não tem como tu errar isso aí. Você pode até tentar errar, mas tu não vai conseguir não. Por quê? Porque tu tá calejado, tu sabe como é que funciona, tu sabe que a matéria já tá completamente assimilada. Belezinha, galera? Show? Então, ó, esse é o nosso querido módulo 5 da Geografia 1, tá? Você que é do médio militar aí, ó, não vai ter dificuldade nenhuma para aprender. Qualquer dúvida, a gente está aí. Alegria? Professor Pedro Gabriel, trabalhando com você.